Ele é um dos textos clássicos do Novo Testamento e assim de uma profundidade tão intensa que somente o auxílio do Espírito Santo pode nos levar a entender tantas verdades contidas, inseridas, né, descritas nesse comportamento, dessa atitude tão íntima, tão devocional de Maria em relação a Jesus. Essa família era uma família que fazia parte do convívio do Senhor Jesus. Marta, Maria e Lázaro. A base do ministério de Jesus se deu basicamente em Cafarnaum, na Galileia. Mas Jesus constantemente, até mesmo por conta das comemorações das festas judaicas, sempre subia a Jerusalém. E nessas muitas vezes em que subia a Jerusalém, ele se retirava para essa aldeia de Betânia, mais especificamente para a casa dessa família, que é uma família considerada amada por Jesus. Betânia ficava aproximadamente em torno de 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Não era assim tão distante. Dá a impressão de que esse era um lugar de refúgio, onde ele se sentia à vontade e muitas vezes não tão assediado, inquietado, acomodado, porque fazia parte do convívio desta casa. Pelo menos explicitamente, há 3 menções na Bíblia falando acerca de visitas de Jesus a esta casa. Eu gostaria que você anotasse, para que você possa ler em casa depois. A primeira menção está em Lucas 10, 38, quando diz: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Esse outro texto também ele é muito forte e acaba despontando explicitamente como uma das primeiras menções de Jesus nesta casa. E chegando naquela aldeia, Marta o recebeu em sua casa. E também ali acontece um fato curioso, porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria, Marta estava ansiosa, fadigada, preocupada com muitos afazeres, andando de um lado para o outro. Mas a Bíblia diz que Maria, não sei se por conta de uma percepção, de um discernimento, de uma revelação, enfim, de uma fome intensa na sua alma, mas ela se lança aos pés do Senhor e com o seu espírito, sua alma, a sua atenção, ela come, ela suga, ela se sacia, assentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra, a ponto de despertar a atenção de Marta. E Marta procura Jesus e fala: Jesus, olha, o negócio está pesado para mim. Desde que o Senhor chegou aqui, eu estou correndo, eu estou andando. Eu acho que pode acender um pouco mais das luzes. Desde que nós chegamos aqui, eu estou andando, correndo de um lado para o outro. E minha irmã, ela está me deixando servir sozinha. E Jesus volta-se para Marta e diz: Marta, você está cansada, você está fadigada com tantos afazeres, mas te esquece que uma só coisa é importante. Não que aquilo que Marta estivesse fazendo não fosse importante, mas ele estava falando de algo mais importante. Ele disse: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E tantas mensagens temos ouvido acerca dessa postura de Marta e Maria que tem incendiado os nossos corações. Mas essa não foi a única vez. Novamente, Jesus estava ali pelas redondezas pregando, e pode ser que estivesse novamente por ocasião de alguma festa. No capítulo 11 de João, a palavra do Senhor diz que Lázaro, elas mandam um recado: Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, ele está enfermo, corre para cá, venha curar o nosso irmão. E Jesus estava nas proximidades, 3, 4 quilômetros, se não estivesse em Jerusalém, talvez no Monte das Oliveiras, ou quem sabe em algum deserto por ali, mas o recado chegou até Jesus. Fato é que ele não foi na mesma hora da solicitação, porque na verdade, conforme nós já ministramos aqui, Deus tem um tempo específico para todas as coisas, amém? Declara assim comigo: o meu Deus tem um tempo específico para todas as coisas. Queridos, se o socorro do Senhor
diante do seu clamor ainda não chegou, se a resposta de Deus não veio, a sua petição, por mais que pareça um quadro desesperador, então fique atento, pode ser que piore, mas se piorar, o milagre vai ser maior em nome de Jesus. Assim, se piorar, eu não vou murmurar, porque o milagre certamente será maior. E foi exatamente o que aconteceu com Marta, Maria e Lázaro, porque aquele homem que estava simplesmente enfermo morreu. E a Bíblia diz que já estava de 4 dias e já cheirava mal. Eu não acredito que Deus tenha prazer nesse tipo de coisa. Não, Deus não tem, porque Ele é Pai. Mas por algumas vezes Ele nos permite chegar ao extremo para mostrar o quão cuidadoso e amoroso Ele é para com as nossas vidas e para que creiamos no seu poder. Porque Ele disse para os seus discípulos: eu folgo e me alegro de não estar lá nesse momento. Não estamos te entendendo, Jesus. Não, por causa de vós eu não estou lá agora. Por causa de vós. Porque na verdade Jesus queria que os discípulos presenciassem algo assim sobrenatural, fenomenal, fantástico, que foi a ressurreição de Lázaro. Depois de já entrar praticamente em um estado de decomposição, porque disseram: já cheira mal, Jesus, como é que nós vamos? Aleluia. Isso é para que eles pudessem entender e para que nós pudéssemos crer que Deus é poderoso para ressuscitar das cinzas, para restaurar, reconstruir, mesmo um corpo em estado de putrefação. Ele é poderoso para fazer isso, aleluia. Agora, aquele que faz o milagre maior, Ele também faz o milagre menor, aleluia. Diga para o seu irmão: aquele que faz o milagre maior, Ele também realiza o milagre menor. Então põe a mão no seu coração e diga assim: Deus, todo o meu dilema, todo o meu conflito, toda a minha guerra, toda a minha luta, não é absolutamente nada diante da grandiosidade da tua glória e do teu poder. Por isso, nessa noite, eu quero descansar em Ti, eu quero confiar em Ti, eu quero crer em Ti, de que Tu estás no controle, mais uma vez, no controle dessa situação. E essa situação será, desde já eu declaro, será para a glória e para a exaltação do Seu nome. Amém? Deus falou com você? Quem foi que orou pedindo essa resposta antes de sair de casa? Então Deus te respondeu, meu irmão. Eu estou falando profeticamente. Para falar profeticamente não precisa envergar, não precisa fazer checamanai. Para falar profeticamente, falamos debaixo da autoridade de Deus, amém? Deus te respondeu nessa noite, espera nele, porque a resposta do Senhor está vindo para a sua vida em nome de Jesus. Um ato surpresa, criativo. Maria, ela então pega um vaso de alabastro, de nardo puro, de unguento preciosíssimo, e ela então derrama, entorna, despeja sobre os pés do Senhor Jesus. E ela começa a secar os seus pés com nardo de unguento puro misturado com lágrimas. Esse unguento era um óleo, uma essência preciosíssima, porque era o tipo de essência que não se produzia em Israel. Vinha da Ásia, muito provavelmente das montanhas da Índia. Esse óleo era preciosíssimo. Tanto é que despertou um certo comentário entre as pessoas que estavam ali, e pelos cálculos que fizeram aqui, o próprio Judas declarou: por que não se vendeu essa essência tão preciosa por 300 denários e repartir esse dinheiro entre os pobres? Por que tanto desperdício?
300 denários correspondia a um ano de salário de um trabalhador comum. Vamos fazer uma comparação grotesca aqui. É como se alguém que ganhasse o seu salário mínimo e esse salário mínimo não gastasse em absolutamente nada, mas somente guardasse durante um ano. E no final daquele um ano, a pessoa então presentearia alguém, ou até mesmo o Senhor, com aquela quantidade guardada. Foi isso que aconteceu com Maria. Na verdade, essa essência era um presente digno de um rei. De um rei. E de fato, Maria estava diante de um rei. É muito profundo esse texto. É claro que ele sempre esbarra nas nossas limitações. Mas o que me chama a atenção aqui, queridos, é exatamente a forma criativa com que Maria serve ao Senhor naquele instante. A impressão que dá é que o coração dessa mulher era um coração canela de fogo. Era uma mulher apaixonada, sedenta por Jesus, grata por tudo que ele fez em sua vida. Embora existam algumas contradições de quem seria essa Maria, mas eu confesso que eu não estou muito interessado em saber quem ela é, porque o que ela fez é muito mais importante do que quem ela foi. A sua criatividade e principalmente a questão de não perder as oportunidades. Eu acredito que esse é o tipo de renovação, de entendimento que nós estamos precisando sobre as nossas vidas nesses dias. Essa criatividade. É claro que eu e você, nós nunca, jamais vamos surpreender a Deus, porque Deus, na sua onisciência, Ele ficou sabendo ontem o que nós faríamos hoje. Então ninguém surpreende a Deus. Mas o fato de não surpreendermos a Deus não significa dizer que não possamos ser criativos. E essa unção de criatividade, eu não me refiro aos exageros, não me refiro às brincadeiras, mas aquela coisa pura, como foi o ato dessa mulher, precisa vir e permanecer sobre a igreja. Nós cristãos precisamos sair da mesmice, precisamos sair da trivialidade, precisamos romper a fim de que possamos alcançar níveis maiores em Deus. Diga assim para o seu irmão: o Senhor te chama para romper e alcançar níveis mais altos, maiores nos dois momentos em que ela esteve com Jesus. O que ela fez como se fosse a última vez. Pode ser que eu não tenha outro dia, pode ser que eu não tenha outro tempo, não tenha outra oportunidade, então eu vou me lançar diante dele. E nós cristãos precisamos servir ao Senhor com essa consciência, porque a grande verdade é, amados, vamos lá, não se trata de uma conotação negativa. Ô Cacá, qual é a garantia que você tem de que domingo que vem você vai estar aqui? Não estou falando nem de morte. Pode ser que você receba um convite indispensável para fazer alguma coisa nos Estados Unidos. Você não vai estar aqui, cara. Qual é a garantia que você tem, Ted, de que você vai estar aqui domingo que vem? Então, se nós trabalharmos em cima dessa consciência de que não existe nenhuma garantia de que estaremos aqui nos próximos cultos, então vamos focar em entender o seguinte: eu preciso fazer dessa reunião como se fosse a última. E se essa é a última, eu preciso me entregar, me doar. Eu preciso fazer dela a melhor de todas as reuniões. E ainda que eu tenha outra oportunidade, se eu fiz dessa a melhor, ela ficou marcada na história da minha vida. Aleluia! Ficou marcada porque eu fui marcado por Deus. Agora isso também está ligado a um outro fator, que eu creio que nós precisamos pedir graça ao Senhor para amadurecermos nesse aspecto, que é o fator revelação. Revelação e entendimento daquilo que significa a nossa adoração ao Senhor. Nessas últimas décadas, nós tivemos uma explosão na nação brasileira no que diz respeito ao louvor e à adoração. Mas a grande verdade é, tem muita gente cantando, mas não adorando.
Tem muita gente levantando as mãos, mas a adoração passa muito longe. E Maria teve uma compreensão, uma revelação, e essa revelação fez com que ela tivesse esse comportamento e essa atitude. Que revelação ela teve aqui? Eu tenho certeza, mesmo Jesus tendo dito e os discípulos não creram ou se esqueceram, ou simplesmente não captaram, não caiu no espírito deles, os discípulos não entendiam que Jesus estava para morrer nos próximos dias. Mas sabe por que essa mulher fez isso? Por revelação. Ela sabia que nos próximos dias ela não teria mais Jesus. Tanto é que Jesus confirmou: deixe, não a impeça, porque ela está fazendo isso para o dia da minha morte, para o dia do meu sepultamento. Tanto é que após que no sepultamento de Jesus, quando as mulheres foram lá para embalsamar o corpo dele, para perfumar o corpo dele, elas puderam fazer? Não puderam, porque ele já havia ressuscitado. Elas foram com perfumes, com especiarias, para preparar o corpo de Jesus, mas o corpo dele não estava mais lá. Ou seja, Maria foi rápida no gatilho, ela se antecipou a todos. Ela não esperou o momento da sua morte, mas ela fez antes que pudesse acontecer, mas baseado numa revelação futura do que haveria de acontecer. Por ocasião da minha morte, ela fez isso. E não para a memória minha, mas para a memória dela. Aonde esse evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada. Essa mulher vai ser reconhecida. Essa mulher vai ser comentada. Por quê, queridos? Porque a minha entrega determina a liberação de Deus na minha vida. Quanto maior for a sua entrega, maior será a liberação de graça, poder, favor e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar-me: onde estavas tu?